Você sabe qual que é o carro que faz a previsão do tempo? É o Celta, porque tem o Celta preto e o Celta azul. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filmes contemplativos? Você gosta de pensar a sua vida sobre os problemas do dia a dia? Você gosta de carro? Você gosta de dirigir? Parece muita coisa aleatória, mas tudo isso vai se misturar no filme de hoje, que é a única produção de língua não inglesa indicada ao Oscar de melhor filme 2022. Tá curioso? Vem conhecer comigo! Drive My Car, Doraibo My Car, filme japonês de 2021, dirigido por Ryusuke Hamaguchi, protagonizado por Hidetoshi Nishijima e Toko Miura. O filme conta a história do diretor e ator de teatro Yusuke, que é casado com a roteirista Oto, com quem vive uma relação profissional de sucesso, adaptando as peças dos textos criados por ela. Um dia ele voaria para a Rússia, participando como convidado de um evento teatral. Mas o mau tempo cancela a partida de seu voo e ele decide voltar para casa. Mas ao entrar silenciosamente, flagra Otto com outro homem, deixando-o sem palavras, e sua única reação foi sair discretamente, sem que eles percebessem sua entrada na casa. Yusuke fica abalado, porém não consegue expor a descoberta para ela, fingindo que a situação está normal, apesar de que, por parte dela, o carinho e o cuidado pela manutenção da relação parece numa espécie de piloto automático, já demonstrando que a relação não é mais a mesma. Um dia Yusuke saía para o trabalho e Otto diz que quer conversar com ele à noite, quando ele retornar. Ele diz que tudo bem, já imaginando que deve ser o momento em que ela assumirá que não o ama mais. Mas ao chegar em casa à noite, depois de rodar por muito tempo fora, evitando a chegada em casa, Yusuke encontra Otto desacordada no chão, já morta, vítima de um AVC. No velório, Yusuke vê o também ator Koji, e ele logo associa o físico do homem que estava com sua mulher a ele, já que ele não viu o homem de frente, portanto não sabia até então sua identidade. Esta mágoa também é guardada por ele, que se silencia sobre esta descoberta. 2 anos depois, tentando juntar os cacos do trauma da perda de sua esposa, Yusuke aceita dirigir uma peça em Hiroshima, longe de Tóquio, onde ele até então mora, onde adaptará um famoso romance russo chamado Tio Vânia. Dirigindo o seu amado carro, modelo ocidental, Saab 900 de cor vermelha, bem antigo, ele ouve uma fita cassete com a voz de Otto, com um diálogo de uma peça com a qual ele até hoje interage, como se encenasse presencialmente com ela. Ao chegar no centro cultural onde se dará o espetáculo, ele recebe a notícia de que a companhia de teatro faz uma exigência. Os contratados não podem dirigir os seus próprios carros, pois anos atrás houve um acidente envolvendo um funcionário e eles decidiram então profissionalizar a função do motorista. Yusuke é muito apegado ao seu carro e gosta de ficar sozinho nele para ouvir a fita com a voz de Otto, mas mesmo relutando, teve que ceder aos serviços da motorista Misaki, uma garota que fala pouco, bem introspectiva, que a princípio é reprovada por sua falta de consideração de Yusuke pelo seu serviço. E ela então acreditava que ele estava apenas menosprezando por ela ser uma mulher. Começam as seleções para a formação do elenco e Yusuke se depara com Koji, que não faz ideia de que ele sabe do seu envolvimento com sua falecida mulher. Em meio às escolhas dos atores e atrizes, Yusuke escolhe Koji para o papel protagonista, mesmo com ele se candidatando, na verdade, para outro personagem e o tio Vânia sendo uma pessoa bem mais velha do que ele. Em meio a tantas amarguras internalizadas e a busca pelo recomeço de sua vida após a morte da esposa, Yusuke encontrará na figura de Misaki uma pessoa para ouvir e com quem falar, trocando experiências de sua vida e aos poucos abrindo este coração que carrega tantas lembranças ruins.
Drive My Car é um filme para você fazer um mergulho num oceano de reflexão pessoal sobre significado da vida, arrependimentos e como continuar. Ao contrário de, por exemplo, Belfast, o pano geográfico não tem, na verdade, peso nenhum na trama. Eu poderia fazer para vocês um vídeo sobre Tóquio ou sobre Hiroshima, mas há 2 vídeos aqui no canal sobre esses locais, inclusive com imagens de minha última viagem antes da pandemia, quando estive no Japão e visitei estas 2 cidades. Caso queira, clique no link, assista os vídeos depois sobre os filmes Túmulo dos Vagalumes e Sempre ao Seu Lado para conferir com mais detalhes. Mas como este canal tem a proposta de seguir a função pedagógica dentro da disciplina na qual eu me formei e com que eu trabalho, eu não poderia deixar este filme sem nenhum tema complementar. E pensei numa curiosidade que talvez para nós aqui no Brasil passe despercebido. E há uma explicação histórica muito interessante. O Saab 900 é um modelo feito pela fábrica sueca Saab, produzido entre os anos de 1978 e 1998. Sendo um carro esportivo apreciado por muitos, tanto que Yusuke mantém o seu de forma impecável, mesmo sendo uma pessoa de carreira consolidada, financeiramente diferenciada, ele não troca por nenhum modelo de luxo atual. Você percebeu alguma coisa no filme, ou caso não tenha assistido, conferido nas imagens aqui do trailer ao longo deste vídeo? Não entendi nada. Acontece que na lógica de um carro japonês, o lugar do motorista no Saab 900 de Yusuke está, digamos, no lugar errado. Pois, se para você não tinha nada de diferente, no Japão os carros possuem o assento do motorista no banco direito. Portanto, algo que cria um certo receio que fica velado quando Misaki irá dirigir seu tão estimado carro. Fica então um clima de desconfiança, de entregá-lo numa configuração que é atípica para qualquer japonês, deixando Misaki dirigi-lo. E não só o lugar do assento, mas também o sentido de circulação dos veículos está invertido em relação ao que nós usamos aqui no Brasil, com os veículos trafegando na parte esquerda das rodovias e estradas, ao invés da direita, como aqui. Este padrão com o veículo à esquerda é chamado de mão inglesa. E se você vai dizer que este é o sentido diferente, considerando o processo histórico, na verdade não é, seria o sentido original. Não há nenhum estudo grafado falando sobre a escolha deste padrão, mas pesquisadores constatam que este é um padrão que deriva da Idade Média. Na época em que se andava com uma espada presa à cintura, padronizou-se que ela deveria ficar na parte esquerda da cintura, pois no eventual ataque e necessidade rápida de empunhá-la, você puxaria rapidamente com a mão direita. Detalhe, padronizado considerando a maioria das pessoas sendo destras. Criou-se uma espécie então de referência automática de que seguia pela direita, lado onde você está com a mão ativa para pegar a espada, e também para guiar o veículo. E a esquerda é onde você coloca a espada, aonde fica o tráfego dos cavalos, das carruagens e nos tempos atuais dos automóveis. Este padrão foi criado para as vias de circulação das carruagens na Europa e é quebrado apenas no século XIX por conta de Napoleão Bonaparte, que inverteu na França o sentido do tráfego de veículos para o lado direito. Oficialmente, a justificativa é de que Napoleão, por ser canhoto, dizia que este padrão não o favorecia. Nas entrelinhas, historiadores e geopolíticos acreditam que, na verdade, trata-se de uma provocação feita diretamente aos ingleses, seus grandes rivais na época, e procurando mostrar a força de seu verdadeiro império em expansão, troca o sentido do tráfego de veículos apenas para se colocar como um opositor de tudo o que seria padrão existente na Inglaterra. Tanto que, com isso, como Napoleão amplia sua influência na Europa continental, o formato antigo, com o veículo trafegando à esquerda, começa a ser chamado de mão inglesa, enfatizando que é uma lógica que apenas eles ainda mantinham no continente europeu.
Este padrão que conhecemos com a circulação de veículos do lado direito começa a ser implementado também nos Estados Unidos, em uma ação que diverge opiniões de historiadores, sendo que alguns explicam que isso é por conta da herança colonial, já que a região da Louisiana, onde até então era antes de se tornar território dos Estados Unidos, era uma colônia francesa, antes de ser anexada. Enquanto outros dizem que teria sido por conta de um movimento de simplesmente contrariar os antigos colonizadores, demonstrando sua autonomia também neste aparente pequeno detalhe. E daí chegamos na repetição da fórmula para determinar o fluxo de veículos automotivos, criando as lógicas das rodovias e estradas. A maior parte dos países segue o padrão chamado de mão francesa, com os veículos trafegando na direita, assim como aqui no Brasil. Ao analisarmos o mapa, percebemos que são apenas o próprio Reino Unido e os seus países colonizados por eles ao longo da história que mantêm o padrão de mão inglesa. A única exceção do mapa é o próprio Japão retratado no filme, que nunca foi colonizado pelos ingleses, mas utiliza este padrão de circulação porque no século XIX, quando se iniciou a instalação de linhas ferroviárias no país, foram os ingleses que venderam esta tecnologia e auxiliaram na sua instalação, portanto, influenciando diretamente ao montar estas linhas férreas no mesmo padrão utilizado na Inglaterra. Sobre o lugar do assento do motorista, o padrão varia de acordo com o país de onde o veículo veio, de onde ele foi fabricado. O padrão, historicamente, era de se ligar à condução de veículos à direita, mas começa a mudar no século XIX nos Estados Unidos, com a criação de grandes carruagens puxadas por duas fileiras de cavalos. Pense novamente numa situação de um destro, segurando então um chicote com a mão direita, enquanto a esquerda segura a rédea dos cavalos. Ele usava das chicotadas para que os animais corressem mais rápidos. Se ele ficasse na parte direita da carruagem, teria que fazer uma manobra com a mão para poder acertar todos os cavalos nessas duas fileiras. Se ele ficasse na esquerda da carruagem, com o chicote em sua mão direita, ele conseguiria chicotear as duas fileiras de cavalos. E este padrão começa a ganhar espaço na Europa e veículos fabricados nos Estados Unidos, França e Alemanha, por exemplo, possuem um assento para o condutor na esquerda, enquanto os ingleses, citando novamente como parceiros do Japão, mantêm o condutor na direita. E por isso os padrões no Japão de circulação e localização do motorista são invertidos em relação aqui ao Brasil. Drive My Car é o único filme indicado ao prêmio de melhor filme que não é falado em língua inglesa, sendo indicado a 4 prêmios, com destaque para Ryusuke Hamaguchi, que está indicado para direção e roteiro adaptado, além do prêmio para melhor filme internacional, na qual acaba se tornando favorito. A única vez na história do Oscar que um filme de língua não inglesa ganhou o prêmio de melhor filme foi Parasita, em 2020. Que inclusive saiu vencedor nas exatas mesmas 4 categorias que Drive My Car está este ano, com a única diferença de que Parasita tinha um roteiro original e Drive My Car é um roteiro adaptado de um livro. E aí, será que teremos um novo filme asiático ganhando o Oscar de melhor filme este ano? Você já conferiu este filme? Você conhecia? Deixe seu comentário aqui embaixo. E aí, o que você achou da história, da sinopse, da curiosidade da mão inglesa? Vamos trocar ideia aqui embaixo. Se gostou do vídeo, dá um joinha, dá essa força aí pra nós. Já se inscreveu no canal? Compartilha com os seus amigos. Tá gostando do especial do Oscar? Até agora, qual o seu favorito? Não apareceu nenhum que você gostou? Tem mais vídeos ainda. Te aguardo nos próximos, na próxima semana. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.